Brasil. Autorizada a rainha. Partiu Marta. Com fé no pé. Histórico. Define. Olha Ana Borges, Cláudia Neto para Ana Borges, já tentou, já passou, vai Ana Borges, vai, Andréia, gol! É gol! É gol de Portugal! Andréia Norton! Ora, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Primeiras Senhoras e um episódio muito especial e particularmente especial porque será certamente o episódio na história do Primeiras Senhoras com maior participação beirã. Isto porque eu sou natural de Santa Combadão e o nosso convidado de hoje, ainda não vou revelar o nome, é natural de Mortágua, portanto é aqui meu vizinho e rival, por assim dizer, e portanto vai ser aqui um duelo muito interessante. Mas também, além do nosso convidado, temos aqui o Pedro Dias, presença habitual, e falta-nos hoje a nossa Rita. Ritinha. Isto vai ser duro sem a Ritinha hoje. A Rita não está, infelizmente. Mas Ela ameaçou, não foi? ameaçou que ia faltar e falta mesmo. É verdade. Não percebo como é que a chefia consegue. Às vezes lidar com acontece. E portanto, para suprir a falta da É Ritinha, isso. tivemos que ir buscar alguém De peso. de muito. De muito peso. Muito é peso. verdade. Meus amigos e minhas amigas, temos hoje connosco o selecionador nacional Francisco Neto. The one and only. É verdade. Ao quinto episódio, acho que podemos depois fechar o podcast. porque- Daqui é Obama É isso. vamos por aí acima. E porquê que temos aqui Francisco Neto? Porque o nosso selecionador nacional está à beira de completar o jogo 100 ao serviço da Seleção Nacional Feminina. Vai já acontecer na próxima concentração frente a Israel e, portanto, estamos a falar aqui de uma ligação que já vem desde 2014 e vamos ter certamente muito para falar com Com o Francisco. ele. Podemos nos tratar por tu, Francisco? Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer, claro que sim, podemos nos tratar por tu, estamos dentro de, e estamos com gente que gosta do futebol, que gosta do futebol feminino e que o acompanha, por isso temos que estar esse à vontade. Também claro que estes rivais de Santa Comba, esta rivalidade histórica entre Mortágua e Santa Comba é sempre saludar, agora é mais calma do que era no passado. É verdade. Por isso acho que vai correr bem. Tem a ver com o E juiz, Mortágua não é? vai ganhar, e Mortágua É vai isso. ganhar, de certeza. E eu queria aproveitar só para dar aqui para dizer que foi Mortágua que matou o juiz. Portanto, para ficar aqui esclarecido, é isso. Mas vamos ao que interessa, ao futebol feminino. Acho que podemos começar precisamente por esta fotografia. Acho que Podemos não é? começar pela fotografia. É uma fotografia do... Portanto, Para quem não está a ver, porque este podcast hoje está a ser também filmado, é uma fotografia do Francisco em pequenino e o Rodrigo lança já a primeira pérola, que é um bocadinho emocional até. sim, primeiro as cores não são muito apelativas, não é? Mas vamos ao que importa. Francisco, que memórias é que traz esta fotografia? Certamente foram os primeiros passos de um amor ao futebol. Sim, essa fotografia ainda com o equipamento do Mortágua, nessa altura ainda não era federado, não podia, mas fazia o acompanhamento do meu pai, que era o treinador na altura, e o meu irmão, mais velho de 5 anos, jogava, e o meu pai era o treinador, e então eu fazia sempre o acompanhamento, tanto dos treinos como depois nos jogos, e tinha sempre este privilégio de, apesar de não poder jogar, lembro-me de entrar em campo com o 11, na altura do Mortágua, das camadas jovens, e fazia sempre o acompanhamento. Por isso essa fotografia relembra o campo da Gandarada, onde nós vivíamos muito perto daqui, e muitas horas ali passadas nesse pelado, atrás das bolas, umas vezes para as apanhar, outras vezes para jogar. Sempre que o meu pai havia ali, alguém faltava e havia ali uma deixa para ele me deixar jogar com a equipa. E que importância é que esse momento, e mais concretamente esta foto, teve depois ao longo de um percurso que já de muitos anos ligado ao futebol. Nessa altura ainda era difícil imaginar que o caminho ia ser este. Nessa altura não havia só a paixão pelo jogo, havia um conjunto também de muitos amigos que viviam todos no bairro, e nesse aspecto fui um privilegiado porque tive sempre muitos colegas para poder jogar. Tinha essa liberdade também, tínhamos o espaço, não nos faltavam bolas porque éramos amigos do técnico de equipamentos na altura. Tínhamos tudo para nos podermos divertir, e a infância foi passada aí a jogar, e depois e também dentro do balneário a acompanhar as palestras do meu pai, a acompanhar também o meu irmão como jogador,
E se calhar ficou aí o bichinho. E se calhar foi aí depois, quando mais tarde percebi que o talento, apesar da paixão ser muita, não era muito grande, mas podia haver ali um talento diferenciado para o treino. Arrisquei. Não é que acho que seja talentoso, mas as coisas têm-nos corrido bem. Pois, curiosamente, eu também percebi que não tinha muito talento e por isso também Foste para para treinador jornalista. não dava. E então tive que ser para jornalista. Eu acho que todos passámos pelo mesmo. Eu nem uma coisa nem outra e fui para engenharia informática e acabei por fazer o 0-0, que era para poder estar de alguma forma ligado ao futebol. E se calhar, ao Francisco, dando aqui já um salto muito grande no tempo, indo para 2014, começa uma viagem na seleção A feminina e acho que aqui o nosso exercício durante este bocadinho que vamos conversar era conversar essencialmente sobre seleção A, sobre estes 99 jogos. Sem esquecer que o percurso que está para trás Sim. foi certamente muito importante para aqui chegarmos, Sem dúvida, não é? sem dúvida. E sabemos também que aqueles 13 anos que o Francisco, na conferência de imprensa da apresentação ao lado do Sr. Humberto Coelho, em 2014, referiu que havia um percurso de 13 anos de ligação direta ou indireta ao futebol e à federação, mas se calhar dámos aqui um salto para 2014 e na altura eu lembro-me de ver a conferência de imprensa e o Francisco falava em, ok, vamos aqui entrar abraçar esta causa com toda a dedicação, com toda a paixão, numa fase diferente da de hoje, numa fase em que era importante realmente reforçar a aposta da direção e fazer crescer o futebol feminino. E nesse aspecto, quando tu pegas na seleção A e hoje 99 jogos depois, é um cenário diferente? Sem dúvida. Aliás, eu acho que a minha entrada foi mais um das pedrinhas, digamos assim, que a Federação foi trazendo para o futebol feminino, no sentido de construir esta casa que hoje em dia temos. Eu sou apenas mais uma peça do puzzle daquilo que era a ideia da direção para o futebol feminino. E em 2014 a minha entrada foi muito por isso, para trazer ao nível desportivo na seleção, tentar potenciar aqui alguma ligação com as jogadoras mais novas e potenciar aquelas jogadoras que já estavam no patamar da seleção A, mas também um conjunto de tarefas alancadas na altura, aquilo que nós chamámos o projeto de desenvolvimento do futebol feminino, que também ficaram aqui não sobre o meu encargo total, mas também sobre a minha responsabilidade parcial, ou seja, foi este puzzle todo que fomos montando e que em 8 anos tivemos um crescimento muito grande em todos os níveis, e acho que isso é notório. Aliás, eu acho que a minha presença aqui só está a fazer sentido porque em 8 anos a Federação cresceu e deu visibilidade a este fenómeno, e faz sentido neste momento que vocês tenham-me convidado para estar aqui, porque certeza absoluta, se não tivéssemos esse crescimento, por muito cuidadosos que eu sei que vocês no 00 são e muito atentos que vocês são, se calhar não haveria tanto interesse na minha presença aqui. Eu convidava sempre. Eu também, obrigado, Frederico. Obrigado, que eu podia dizer uma asneira qualquer agora e tu disseste o certo. Nós convidaríamos sempre. Não, mas eu almoçava com o Rodrigo um bocadinho para preparar também esta nossa conversa e o nosso diálogo a dada altura fugiu para: será que a métrica do sucesso hoje é medida de forma diferente do que era na altura? Será que hoje as vitórias são mais uma métrica do sucesso em relação ao que em 2014, que se calhar era importante crescer, era importante aproximar, era importante estar mais próximo, também, formar. Dar ferramentas aos clubes que na altura estavam ainda distantes daquilo que são hoje. Hoje o crescimento é tal que nos permite realmente pensar que as métricas de sucesso podem ser diferentes em 2021 do que eram em 2014? Sem dúvida, isso até nós internamente, nós, estrutura técnica, o impomos a nós próprios. Sem dúvida nenhuma, se a métrica desde 2014 fosse as vitórias, possivelmente não era eu que estava aqui a ser entrevistado. Foi um projeto e foi acima de tudo aquilo que foi implementado com a direção e aquilo que foi transmitido, e a grande ideia para a seleção A feminina foi perceber como é que nós poderíamos evoluir e estar próximo dos melhores. E então a grande situação e aquilo que tem sido o chavão ou a âncora deste trabalho foi temos que jogar mais vezes com as melhores equipas. E sabemos que ao jogar mais vezes com as melhores equipas estamos
mais perto delas, que vamos aprender com elas, mas também estamos mais sujeitos a perder mais vezes, a nos expormos mais vezes, e isso a direção percebeu muito bem que o caminho poderia ser esse e deu-nos essa tranquilidade, e quando digo deu-nos, toda a estrutura técnica das seleções. E esse foi o caminho. Perceber que se calhar no início começámos a tentar fazer, no primeiro Algarve Cup, fazer alguns minutos bons contra algumas equipas, depois se calhar fazíamos 15 minutos bons e depois não conseguíamos ser mais competitivos do que isso, passámos depois a 30 minutos, passámos a 45, passámos a 65 e isto foi um crescimento. Só que estar em seleção não é estar com as jogadoras todos os dias, isto também não é um crescimento linear, também de vez em quando há alguns problemas que nos fazem retardar um bocadinho, faz-nos repensar outra vez o processo, mas sem dúvida nenhuma que conseguimos felizmente chegar a um patamar neste momento onde a vitória, e neste momento somos muito mais, digamos assim, a exigência já está também na vitória e no resultado. Na vitória e no resultado, porque nós felizmente criámos isso para nós, e é uma coisa que é interna, e por isso é que eu disse que é nossa. A partir do momento, e desde 2017, quando atingimos o patamar de campeonato da Europa, quando subimos no ranking, e neste momento até somos equipa, felizmente pela primeira vez na história, somos equipa de pote 2, sem dúvida nenhuma que é aqui que nós queremos estar, é por aqui que queremos andar, e as vitórias são uma exigência que nós temos. Claro que ainda temos aqui um caminho longo para percorrer, para nos aproximar para as tais equipas de top, ainda não chegámos lá, e nessas ainda queremos, acima de tudo, continuar a ser competitivos como fomos e como temos sido nos últimos tempos, mas queremos continuar ser competitivos, mas que um dia que possamos estar um bocadinho mais à vontade para também começar a exigir vitórias nesses patamares. Mas sentem que em 2017, quando há essa qualificação, a primeira qualificação para uma fase final de uma grande competição, sentem que de certa forma foi um ponto de viragem ao nível da exigência, não tanto internamente entre vocês, mas do público? Ou seja, percebeu-se realmente que o futebol feminino estava a ter um crescimento brutal e o público começou talvez a interessar-se mais até pelo futebol feminino, e agora exige-se mais os resultados e não tanto a questão do processo. Foi aí também um ponto de viragem nesse sentido? Sim, sem dúvida nenhuma que a participação no Campeonato da Europa, mas depois aquilo que nós conseguimos fazer no Campeonato da Europa, ou seja, a competitividade, apesar de não termos passado a fase de grupos, mas acabamos de ficar num grupo onde as 3 equipas ficam as 3 com 3 pontos, não passamos por um golo. Portugal, Espanha e a Escócia ficamos todas com 3 pontos, e a Inglaterra com 9. Aquilo que nós conseguimos fazer, a competitividade conseguimos fazer, as pessoas perceberam que se vamos primeiro vamos a um campeonato da Europa e conseguimos ser competitivos, conseguimos ter boas prestações, fizemos um jogo muito bom com a Escócia, fizemos um jogo brilhante com a Inglaterra, apesar do resultado, as pessoas percebem nitidamente que uma seleção, na altura relativamente jovem, salvo erro, a média de idade dos 24 ou 25 anos, é normal que as pessoas nos exijam e que olhem para nós um bocadinho mais já pelos números. Claro que nessa altura ainda não estávamos no nível que neste momento estamos e começámos a crescer, mas deu-nos aqui um crescimento interno muito grande, e acima de tudo acho que a grande mudança que foi na mentalidade da jogadora, sem dúvida nenhuma. Acho que a mentalidade da jogadora é ela conseguir acreditar e perceber que não é inferior a ninguém, e que é capaz de acho que esse é o grande passo, e acho que neste trajeto de 18 anos que temos tido à frente, eu digo que temos sempre no sentido da estrutura técnica, das minhas equipas técnicas, tanto na formação como nas cenas, têm passado por nós, porque isto é um trabalho, como é lógico, nunca será só meu. É uma estrutura grande, alongada, de staff, de toda a gente, de associações, da federação, tudo está envolvido, e as pessoas acreditarem, acima de tudo, que é possível. Ou seja, esta mudança de mentalidade, este mindset que nós temos agora, que nos permite encarar os adversários, se calhar sem olharmos para nós a pensar que... Com uma coragem diferente, não é? E acima de tudo, aquilo que nós dizemos muitas vezes às jogadoras, nós não podemos pensar pequenino. Não podemos ter medo de pensar em grande. Sabendo que isso também pode ter as suas consequências, sabendo que não vamos ganhar os jogos todos, sabendo que podemos às vezes nos pôr a risco
de haver alguns jogos numa época que não nos corram tão bem e que os resultados não sejam tão ajustados como nós pretendemos, mas acima de tudo com este sentido e com esta personalidade que nós temos apresentado e com este caráter que nós temos apresentado nos últimos anos. Isto para nós eu acho que é a grande vitória que temos tido no futebol feminino. Sim, um trabalho coletivo, mas eu gostava aqui de fazer aqui um pequeno parêntese. Nesta qualificação para 2017, a primeira, como disse, para uma fase final, obviamente que foi um trabalho de uma estrutura muito grande, desde logo a Federação também e os clubes, mas eu gostava de perguntar, do ponto de vista pessoal, que memórias é que vieram após essa qualificação para essa fase final? Que recordações, não sei se esta imagem ou imagens semelhantes a estas vieram à memória de todo o trajeto que estava para trás e que finalmente acaba por ser a validação também do teu trabalho, não só do teu, mas da uma equipa técnica. O que é que passou na cabeça naquele preciso momento em que perceberam na Roménia que a qualificação estava? Foi há relativamente pouco tempo, fizemos agora. É verdade. Foi no 25 de outubro. Eu vou ser sincero, não tenho grandes recordações. A felicidade foi tanta. Na altura, a equipa técnica era eu, a professora Marisa Gomes e o professor Nuno Rafael. Mas, nitidamente, a estrutura toda, e nós falamos, relembro-me depois de falar com o professor Zé Paisana, porque muitas destas meninas que estavam aqui a fazer este apuramento tinham feito o apuramento com o professor Zé Paisana na Turquia. Ou seja, já acreditavam que era possível lá estar, trouxeram este mindset delas também, porque já tinham estado numa grande competição. As meninas com mais experiência, com mais internacionalizações, que criaram esta também, deram este suporte a que as jogadoras mais novas pudessem chegar. E depois, sem dúvida nenhuma, também muito... Ali foi um trabalho, aquilo que tu, quando apurámos, o que veio à cabeça foi muito o trabalho todo que os colegas das associações, porque eu tive como coordenador técnico há muito tempo, ou seja, estas miúdas tinham todas passado pelos interassociações, o trabalho dos clubes, porque nós estávamos em muita proximidade com os clubes e com o trabalho dos clubes, conhecíamos, porque a Liga BPI, a primeira divisão ainda não tinha muitas equipas, nós tínhamos um conhecimento muito próximo, tanto dos treinadores, uma ligação muito próxima, ou seja... Quando se dizia que vocês conheciam as jogadoras todas, não era um exagero, não é? Conheciam mesmo todos os clubes, todas as jogadoras, acompanhavam tudo. Conhecíamos muito bem todas as jogadoras, como ainda hoje, conhecíamos muito bem, ou seja, infelizmente para nós, o número de praticantes era reduzido, ainda é reduzido, e aquilo que parece muitas vezes uma força de nós conhecermos muito bem a realidade, também não deixa de ser uma fraqueza, claro. Porque significa que uma coisa é o selecionador de Inglaterra tem 100 mil praticantes, dificilmente conhecerá 100 mil praticantes. Nós, por exemplo, da Liga BPI, se calhar conhecemos, e até conhecemos quem é que são as meninas, as jogadoras que ainda estão a estudar, quem é que está a trabalhar, onde é que estão a trabalhar, ou seja, conseguimos ter esta proximidade, conseguimos conhecer esta realidade da jogadora portuguesa, do treinador, das condições de treino, e naquele dia, no 25 de outubro, sem dúvida nenhuma, aquilo que veio à cabeça foi um bocadinho isto tudo, este turbilhão de conseguimos e estamos lá. Mas eu nesse apuramento, se calhar, mais do que esse jogo foi incrível, mas há coisas atrás. Sabes que o Rodrigo destruiu aqui a minha cronologia, que eu tinha aqui, que queria começar pelos jogos mais antigos até chegarmos lá, e realmente eu quando analiso os teus 99 jogos e relembro que é isso um bocadinho o exercício que estamos a fazer, um bocadinho aqui passear sobre estes jogos, tu tens ou vocês têm um pré-europeu, onde eu queria até começar aí, se calhar, pré-europeu, desculpem, eu queria voltar um bocadinho atrás. Tem realmente uma fase final de um apuramento que foi ali uma série de jogos importantes, como o empate na Finlândia, como a vitória por 3-2 em Famalicão, penso que é em Famalicão. Não, é na Trofa. Na Trofa, depois de estar a perder 2-0 e portanto há aqui uma série de resultados, o jogo com a Irlanda que vos dá depois também o play-off, portanto foram aqui o final do apuramento é de filme, é aqui um momento de filme. Nós vamos na altura vamos a Montenegro, ganhamos 3-0 em Montenegro, e depois nós não podíamos, a Finlândia, se nós tínhamos que empatar na Finlândia, se a Finlândia nos ganha, nós deixaríamos ter hipótese ali. Empatamos na Finlândia 0-0, ainda tivemos ali no fim uma bola na trave. Exatamente. No fim. Depois
fazemos a dupla jornada que ninguém acreditava que nós recebemos a Finlândia em nossa casa e íamos à Irlanda Exatamente. para poder decidir, e nós aí sabíamos que se conseguíssemos ganhar à Finlândia estávamos tranquilos, entre aspas, porque sabíamos que íamos depender só de nós, apesar que matematicamente isso não, porque a Finlândia ia à Espanha e nós sabíamos que nunca na vida, dificilmente a Espanha, pelo percurso e pela forma de jogar, a Espanha perderia em casa com a Finlândia. Ou empataria, sequer. E esse jogo na Trofa tem uma história muito, muito engraçada. Ficámos sem luz. O Rodrigo quer que eu diga, eu estava lá. Com o Rodrigo, eles riem sempre quando eu digo eu estava lá. E eu também estava nesse. Ficámos sem luz. Os balneários da Trofa são por baixo de umas bancadas, não tem muita janela. Então a minha palestra final foi à luz do telemóvel. Viemos para cima, o hino foi à capela. Aos 20 minutos estamos a perder 2-0 e eu disse, ei, onde é que eu me vi meter? Hoje nada nos calha bem. E sabíamos mesmo o empate que a Finlândia passaria. E quando fazem o 3-2, Fazemos ainda o 2-2, salvo erro, até ao intervalo. Conseguimos empatar o jogo. Nitidamente esse jogo e aqueles primeiros 20 minutos foi mesmo por tudo à prova. Incapacidade nossa, e aí equipa técnica se calhar de não retirar a pressão, ou seja, sentimos nitidamente muito nervosos, e parece que ali ao 2-0, depois nós falámos um bocadinho com os jogadores, temos ali uma pausazinha e dissemos, não tens nada a perder, neste momento está a 2-0 e temos que arriscar, temos que ir para cima. Lá está, o mindset deu outra vez, conseguimos mudar ali um bocadinho, e quando foi, salvo erro, o golo final, já foi tarde, aos 80 e tal. É uma loucura. Esse Vitória dá-nos esta moral, entre aspas, de poder ir à Irlanda depender só de nós. E na Irlanda, num jogo também muito complicado, porque esse jogo da Irlanda, a Irlanda não tem nada a perder, também não apurava. Foi o último jogo também de uma treinadora que tinha lá estado 10 ou 12 anos, era ali a despedida dela, com muitas jogadoras, ali uma carga emocional muito, muito grande à volta, em redor desse jogo. E 10 minutos do fim, é possível? Uma a coisa 10 do género? minutos do fim, relembro nesse jogo, foi muito engraçado. Tivemos o jogo todo, elas jogavam em 4-3-3, a extremo delas era uma extremo muito talentosa, e foi a Ana Borges que jogou por fora, a lateral esquerdo, e nós tivemos o jogo todo no final, sempre a incentivar a Ana a ir à área, a subir, e lá está, na parte final não tínhamos nada a perder, e a Ana, se calhar a primeira ou a segunda vez que consegue entrar na área, sofre penalti. E a Cláudia, a Neto vai assumir, e o penalti, a Neto remata, a guarda-redes defende o primeiro, a Neto recarga, a guarda-redes defende o segundo, e aparecem duas centrais de 1,80 m. Epá, ainda hoje não percebo como é que a Neto, no meio das duas, conseguiu aparecer de cabeça e fazer-se cara. Não sei se foi o único gol de cabeça da Neto na Foram seleção. Os 10 milhões, acho. Mas devem ter sido os poucos golos que a Cláudia fez na seleção de cabeça. E pronto, e foi a loucura nesse jogo, nesse 1-0. A Diana Gomes, também muito interessante. A Diana Gomes estava na bancada. Tinha sido uma jogadora que tinha ficado de fora nesse jogo. E quando nós vamos festejar, e aquilo foi impossível, foi dos poucos golos que a gente foi todos para a confusão, para festejar todos juntos, e eu de repente olho para o lado e olho para trás, ainda havia algumas jogadoras a sair do banco, e a Diana Gomes estava na bancada, já estava agarrada à Cláudia Neto, toda a gente maluca, Claudiana, o que é que andas aqui a fazer? E ela saltou a vedação, fugiu aos seguranças, a emoção era tanta, ou seja, mas isto foi muito, para vocês também perceberem o espírito daquela equipa, o grupo, que se sentia, ou seja, mesmo as jogadoras estavam de fora, tinham este sentimento. É uma causa coletiva, não é? Queriam muito. Era impossível não conseguirem, e mereceram tudo. E na Roménia, aliás, o nosso genérico de entrada tem a narração do golo da TVI Mas antes da Roménia foi no Restelo. Eu estive lá. Eu também não tive. Sei se também tiveste. Também tive. O 0-0, não é? Em que merecíamos mais, em que falhámos um penalti, Francisco. Exatamente. Falhámos um penalti. Pensava que tinha sido o único. Não, estávamos muito também lá. Estava. E portanto lembro que falhámos um penalti e depois guardamos tudo para a Roménia, onde com aquela transmissão televisiva um bocado a anos 80, assim que a cor não é totalmente certa. Foi para sofrer. Não, foi para sofrer, aquilo vai a prolongamento. Foi prolongamento. E depois as nossas meninas foi a Norton, depois da Ana Borges ter ganho Outra na história direita. curiosa, a estreia da
da Norton na seleção A, os primeiros minutos da Norton connosco, e felizmente teve ali o pé de ouro. Foi. E quando é aquele golo, ainda havia a questão dos golos fora, ao contrário do que acontece agora, e é aquela sensação de isto já é nosso, não é? E agora, tipo, acabem-me com o jogo, não pode haver mais jogo, o treinador que faça o que for preciso, mas isto não pode haver mais jogo. Só se pedia que faltasse a luz, como foi na troca, não é? Qualquer coisa que acontecesse, a Roménia não empata, Sim. mas realmente, e lembro-me perfeitamente de chegarmos todos, futebol feminino, e incluo-me aqui enquanto órgão de comunicação social, de chegarmos todos às primeiras páginas dos jornais, e lembro-me disso. Eu fui, na altura, depois fui à chegada ao aeroporto de Lisboa, e aquilo, uma loucura também, para receber as jogadoras. E foi Não, foi foram um momentos momento, espetaculares, sim. momentos de projeção. Daí eu há de pouco futuro. ter dito, talvez tenha sido aquele ponto de viragem que, pelo menos do ponto de vista dos adeptos E que fazem, se calhar, hoje a Francisca Nazaré, no fim do último jogo, dizer nós temos que estar no Mundial. isso. Não é um sonho que nós temos que concretizar. E a Francisca Nazaré, que vem de uma geração, obviamente, muito mais futura do que na altura a questão do Euro 2017, mas representa já muito isso, que com certeza, Francisco, e aí pedi a tua opinião, o tal trabalho paralelo que tu falavas das seleções mais jovens, que nos fizeram chegar na Sub-19 primeiro em 2012 a uma fase final, que as Sub-17 por 2 vezes chegam às fases finais, é trabalho que chega à seleção A, meninas com muito mais bagagem, muito mais inovido, muito mais vitória sobre as suas costas. E, portanto, imagino que isso ajude sobremaneira um selecionador quando chega a uma seleção A. Sim, sem dúvida. Além disso também, o trajeto neste momento destas jogadoras em clubes profissionais, o trajeto destas jogadoras em Champions e a jogar em Champions, no caso, por exemplo, este ano do Benfica, com o caso da Francisca, no passado o Sporting e o Braga, a terem as suas jogadoras também envolvidas em trajetos de Champions, que a jogar contra grandes equipas na Europa, nos clubes, isso, como é lógico, também potencia a jogadora, ou seja, ela sente-se cada vez mais à vontade, já jogou naqueles estádios, já jogou contra aquelas jogadoras, isso cria um à vontade. Se calhar a primeira vez que nós nos últimos 8 anos jogámos 4 vezes contra os Estados Unidos, e se calhar das primeiras vezes a Morgan ou a Lloyd passava por nós e nós parávamos a meio do jogo quase a pedir um autógrafo. Neste momento não é, como é lógico, e jogar com os Estados Unidos é, com todo o respeito, é sempre uma equipa poderosíssima, mas as nossas jogadoras já olham o jogo de outra maneira, com mais à vontade. Sofremos, sabemos que temos dificuldades, não estamos ainda no nível que gostaríamos de estar para poder disputar o jogo na sua totalidade, mas se calhar já não nos aflige tanto e já não olhamos, olhamos sempre com respeito, sem dúvida nenhuma, mas também com aquela sensação de que será que eu posso fazer aqui qualquer coisa? E felizmente temos conseguido fazer coisas boas. Sim, sem dúvida. Eu acho que é esta tal questão dessa mentalidade competitiva. A evolução que houve nos últimos anos foi tremenda, e isso também permitiu que quando da chegada destas jogadoras à seleção principal já venham com essa mentalidade e com essa bagagem também nos ombros. E há pouco falávamos da questão no início, que os desafios eram bem diferentes do que certamente são hoje, além obviamente dos resultados, que são o motor, digamos, de qualquer equipa. Neste momento, enquanto selecionador, quais é que são os principais desafios, esquecendo um pouco a qualificação para o Mundial, a qualificação para o Europeu, que esses acredito que sejam sempre objetivos definidos. Quais é que são os desafios neste momento ao nível do futebol feminino? Quais é que são as preocupações também vossas nesta fase? Acima de tudo é competitividade, tanto ao nível das nossas ligas, tanto ao nível, quando digo isto, digo desde a formação até às séniores, como ao nível de seleções. Essa tem que ser sempre a nossa preocupação. Aquilo que é formar as jogadoras, potenciar as jogadoras, tanto no clube, naquilo que nós dependemos, que é quando fazemos as nossas propostas, quando nós procuramos a alteração dos quadros competitivos, quando a calendarização anual, ou seja, quando temos esse tipo de situações onde podemos dar o nosso contributo. Claro que isto é uma decisão sempre muito mais global e de toda a gente, mas que nós podemos sempre, e estamos numa casa onde nos permitem
aliás, incentivam esse tipo de contributo. Por isso, para nós, isso é fundamental o podermos criar estas condições para que as jogadoras cresçam em ambientes altamente competitivos, e depois é muito também este lado de, mais uma vez, batendo na mesma tecla de alteração do mindset das jogadoras poderem estar connosco com a cabeça e com a ideia de que somos competitivas, respeitamos toda a gente, mas as pessoas também têm que nos respeitar porque nós temos aqui um trajeto próprio, temos uma ideia própria e queremos nos impor ao nível internacional com as nossas ideias. Agora, isto é um trajeto que demora, não há ninguém que isto não é estalar os dedos e andar para a frente, né? Eu relembro, por exemplo, neste momento é uma grande potência e vai ser no próximo Campeonato da Europa, de certeza absoluta, a Espanha, mas é um trajeto que tem vindo a ser feito também há muitos anos, nos clubes, nas seleções. Hoje temos um Barcelona que ganha a Champions, não é? Ganha e a facilidade com que a ganhou. 4-0, 4-0, meios finais e final, não é? Na final, ou seja, sempre muito à vontade, altamente dominadores de jogos. E esta geração, por exemplo, de equipa espanhola, jogadoras que passaram também em campeonatos da Europa, vencedoras sub-17, sub-19, campeonatos do mundo sub-20, campeonatos do mundo sub-17, ou seja, muita experiência também acumulada. Ou seja, e são sempre bons exemplos que nós temos que olhar e perceber que para lá chegarmos acima também temos que ir devagarinho, passo a passo, ir fazendo o nosso e trilhar o nosso caminho, mas que é possível lá chegar. Francisco, diz-me só uma coisa. Tu, em 2015, quando nos deste uma entrevista, que eu, aliás, continuo a acreditar que tinha sido uma das partes do trevo de 4 folhas que nos pôs no Euro, foi dar uma entrevista no início da qualificação. E tu teres ido à trofa, e também, ao Restelo. Sem dúvida, isso tudo. Portanto, a nossa cota à parte. Mas lembro-te de falares do objetivo de jogar a Portugal. É uma frase que se ouve muitas vezes. É uma frase que encerra em si muita coisa, mas encerra também uma ideia de jogo de um treinador. E daquelas perguntas que eu, quando falo com os meus jornalistas, gosto sempre que eles perguntem a um treinador e qual é a ideia de jogo? Já sei que existe, depende das jogadoras ou não depende das jogadoras, mas existe alguns eixos basilares nessa ideia de jogo. E aqui, em Portugal, o que é jogar a Portugal e o que é a ideia de jogo de Francisco Neto? A ideia de jogo nunca é de Francisco Neto. A ideia de jogo é da estrutura técnica nacional, porque é algo que nós queremos. O Francisco Neto é uma das 12 peças, uma das 12 cabeças, e tem exatamente o mesmo peso do que que os meus 11 colegas que estão comigo na estrutura técnica nacional, e depois também com o nosso diretor técnico nacional, a quem nós reportamos aquilo que é a nossa ideia, digamos assim. Acima de tudo, e o grande... pode ser um clichê, ou vocês podem achar, olha, lá está ele a fugir às perguntas, mas é realmente aquilo que nós queremos. Acima de tudo, é procurar potenciar a jogadora portuguesa nas suas características. Ou seja, para nós não faz sentido querer transformar a jogadora portuguesa naquilo que ela nunca vai ser. Ok? Então, aquilo que foi, acima de tudo, e o que tem sido, e o que vamos fazendo que já é diferente do que era há 8 anos atrás, é olhar para a jogadora portuguesa e dizer assim, quais são as tuas características? E quais são? Onde é que tu és muito forte? Onde é que tu és mais fraca? E aquilo, depois, qual é o contexto internacional onde tu vais estar inserida? Okay. Ou seja, para ir às grandes competições, tu tens que ganhar a estas equipas. Que tipo de problemas é que essas equipas te vão colocar? E com as tuas características, que tipo de problemas é que tu lhes podes colocar a elas? Ok? E então, é depois... na resolução destas equações todas que nós retiramos a nossa ideia de jogo. Okay? Por isso isto não é só aquilo que eu mais gosto ou aquilo que a estrutura mais gosta. Isso não faria sentido porque podia não potenciar as nossas jogadoras. Sem dúvida. E agora que as israelitas e as alemãs não nos estão a ouvir, o que é esses fatores que consegues dar 2, 3 exemplos para as pessoas conseguirem então ter uma percepção clara do que estamos aqui a falar? Consegues dar 2, 3 exemplos de... Vamos às coisas boas. Das coisas boas que uma jogadora portuguesa tem. Acima de tudo, nós, aquilo que reconhecemos à jogadora portuguesa é uma boa capacidade técnica. Muito daquilo que é o nosso historial, muito daquilo que é a nossa essência. Temos boa capacidade técnica. Muita da nossa jogadora tem muito boa capacidade de decisão. Temos alguns problemas, digamos assim, ao nível daquilo que é a nossa estrutura, a nossa morfologia. A mulher portuguesa não é, por si... uma mulher alta, e isso também ao nível internacional cria alguns problemas, não é?
criam os problemas que nós temos, que acima de tudo é arranjar a solução, Claro. porque isso aí nós nunca vamos conseguir desculpa, nunca iremos E se conseguir tivermos- resolver. Ou seja, então nós, para resolver, por exemplo, esse problema, temos que ser mais inteligentes que os outros, temos que chegar primeiro do que os outros, porque sabemos tudo que são duelos na altura. Se eu tenho uma jogadora de 50 kg que vai disputar contra uma nórdica que pesa 80, Claro. ela até pode, na alma e na raça, ganhar 1 ou 2. Mas há probabilidades. Mas há probabilidades em 90 minutos de perdermos mais vezes. Agora eu não tenho dúvidas nenhumas. Se a minha com 50 kg chegar primeiro que a de 80 nunca me vai ganhar a bola. Claro. Ok? Então é muito nisto que nós procuramos. É antecipar, é reconhecer as coisas, tanto a atacar como a defender, estamos a procurar estar sempre um passo à frente dos outros. Isso para nós é essencial, como é lógico, o conseguir ter bola, o conseguir dominar o jogo com bola, dentro das nossas estruturas, e depois aí nós damos muita liberdade aos nossos treinadores para utilizarem a estrutura tática que quiserem, mas a essência do procurar ter bola, do procurar reconhecer acima de tudo os espaços para poder, a criação dos espaços, o reconhecimento dos espaços para depois podermos ligar a bola entre setores e chegarmos ao último terço em boas condições para criar situações de finalização e finalizar, é algo que nós queremos no momento defensivo procurar antecipar, retirar espaços, acima de tudo aquilo que nós dizemos, pressionar a bola de forma a retirar espaços à equipa adversária e procurar antecipar, chegar primeiro do que os adversários, e quando não é possível termos uma estrutura equilibrada com muitas coberturas que nos permita, ou seja, muita solidariedade mesmo a nível posicional, caso um bocadinho contrário daquilo que acontece com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, elas são tão fortes individualmente que nós, quando vamos analisar os Estados Unidos, nós reconhecemos ali muito espaço. Só que a verdade é que elas são tão fortes na abordagem do 1 para 1 que as coberturas delas não há problema de estarem muito afastadas. Para nós é muito difícil de jogar esse tipo de jogo. Ainda poderemos vir um dia chegar a esse patamar, mas neste momento não conseguimos chegar a esse patamar. Ou seja, então nós temos que ajustar a realidade da nossa jogadora, e se calhar defensivamente tem que ter coberturas mais em proximidade do que se calhar uns Estados Unidos ou como a Espanha necessita, porque a abordagem do 1 para 1 para elas neste momento ainda é mais forte do que a nossa poderá vir a ser no futuro, e que queremos ter. Claro que essas abordagens permitem, acima de tudo, por exemplo, um jogo posicional, são sempre um bocadinho mais profundas e mais largas no jogo, e no momento de ganho não tem que percorrer tantos metros para alargar ou para dar profundidade ao jogo, e nós cá temos essa necessidade. Retirar a bola da pressão, para nós temos menos referências em largura e em profundidade. No momento em que ganhamos, eles cá têm um bocadinho mais. Temos que equilibrar aqui um bocadinho as forças. Acima de tudo é potenciar a jogadora naquilo que ela é boa. E eu acho, acima de tudo, é que temos vindo a crescer a nossa ideia de jogo nos últimos 8 anos. É uma ideia que não é estanque, e estamos a transformá-la a cada ano, à medida que aportamos estas experiências todas, tanto de clubes como de seleções, e as jogadoras que vão entrando também de qualidade, as jogadoras novas. E a nível de que há uma característica que acaba por ser inata, que é o talento. Como é que essa característica também... Agora parece que existe mais talento, mas é porque houve essa aposta já de alguns anos para esta parte, e os jogadores também têm outras condições para E há mais quantidade, também imagino eu, não é, Francisco? Havendo mais quantidade, mesmo que não seja ainda a ideal, também ajuda a que apareça mais talento, não é? A Imagino jogadora eu. portuguesa é uma jogadora talentosa. Como é que depois é aproveitar esse talento para dar rendimento? O que é Porque talento, não basta não é, só o Francisco? talento. O que não é talento? Está o Essa- Francisco a olhar para nós. Esse era outro episódio, não era? Falámos aqui o que é talento. É. Acima de tudo, e aquilo que muitas vezes confundimos talento com criatividade, Sim. com boas decisões. Pronto. Vamos pegar aqui isto um bocadinho, Ajuda-nos. aqui um bocadinho como aquilo que eu e aquilo que nós olhamos para a jogadora talentosa, é aquela que acima de tudo consegue executar e decidir, pelo menos para nós, aquilo que nós procuramos, ou seja, que põe os seus recursos técnicos, as suas capacidades de decisão dentro daquilo que é a nossa ideia coletiva. E nós, acima de tudo, o que fazemos é damos liberdade dentro da nossa ideia coletiva, para que elas se possam completamente exercitar ou mostrar aquilo que elas de melhor são. E eu posso aqui dar alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, uma Jéssica, que tecnicamente é fortíssima,
a jogar por fora e termos uma Ana Borges que também é muito forte a jogar por fora, são duas alas ou duas extremos completamente diferenciadas naquilo que é a maneira delas de conquistarem aquilo que nós queremos. Ou seja, a equipa tem que perceber, e elas também têm que perceber, e percebem-no. Se calhar a Jéssica é uma jogadora de drible e que gosta desse tipo de situação, então se calhar a nossa número 8 e a nossa ponta de lança, quando a Jéssica está em largura máxima, sem coberturas, não tem necessidade de lhe dar tanto apoio, porque nós permitimos que ela jogue 1 para 1 nesses momentos, porque realmente ela ganha mais vezes. Se calhar a Ana, como é uma jogadora que gosta de ser servida em velocidade, gosta De uma tabela, já procuramos que a 8 já reconheça, ou seja, não queremos cortar, nós não queremos que a Ana seja a Jéssica, nem que a Jéssica seja a Ana. Estou aqui a pegar neste exemplo. Sim, e o objetivo é potenciar o melhor de cada uma, não é? Potenciar o melhor de cada uma e que a equipa perceba o que é que cada uma delas pode dar, e nós ajustamos-nos em função disso. E ajustamos esse tipo de características em função disso. E esta ligação que nós vamos tendo e este conhecimento que as médias têm das avançadas, que as defesas têm das médias, ou seja, isto faz com que a equipa e a ideia cresça em si. Que bom ouvir falar de futebol, não é, Rodrigo? Claro, que sem bom ouvir dúvida. falar de futebol. Eu tinha aqui só uma... Oh, Rodrigo, desculpa lá roubar-te a força, palavra. eu até ia dizer para retomarmos aí a tua sequência de jogos, não é? Isto nós, se não fomos por o caminho A, vamos pelo caminho B, não há É isso, problema. ok. Não há problema. Isto é guião mais ou menos livre. Francisco, como líder, tu falas muitas vezes desta questão de não sou eu, somos nós, e eu compreendo isso e respeito e subscrevo. Mas tu, como líder, também com certeza que podes ajudar-nos aqui com algumas dúvidas que temos nós enquanto adeptos e enquanto pessoas comuns que gostam muito do jogo. Também queria saber como é que se lida com fracasso, não é? Porque muitas vezes é muito bonito, estamos aqui todos a falar sobre lidar com o sucesso e aquele jogo e aquele... Mas, por exemplo, eu estava aqui a ver as minhas notas e a 3 de março, antes de ir para um europeu, a 3 de março no Algarve Cup, perdemos 6-0 com a Dinamarca. Não é? E, portanto, eu uso este jogo como exemplo. Foi uma Algarve Cup má em termos de resultados. E não foi só o 6-0, foi a forma como eles foram. E se cá nesse dia, o melhor desse dia foi o resultado. É isso. E eu queria perguntar era um bocadinho dúvida. isso. Como é que tu usaste num pré-momento extraordinário, portanto é um pós-Roménia, pré e dá uma fase final do Euro, onde eu imagino que as atenções também... que o nível de motivação das jogadoras estivesse no auge, com o perigo e com a coisa boa que isso tem. Como é que se gera um 6-0? Como é que se gera uma Algarve Cup que são, espero não me enganar, mas são 3 derrotas e um empate? Apesar do empate ser com o Canadá, uma equipa fortíssima, mas como é que se gera aquele 6-0? Como é que se faz o agregar daquela equipa e dizer, não, eu estou aqui para vos ajudar e temos um Euro pela frente? Não. Alguma coisa que te marcou e que nos possas partilhar connosco? Não, nós temos que perceber sempre o que é o processo aqui, não é? E nós sabemos que o Algarve Cup é sempre algo muito, muito especial. Nessa altura agora só fazemos 3 jogos, na altura fazíamos 4 jogos em 8 dias ou em 9 dias. Era muito difícil para nós conseguirmos dar resposta. Se calhar esse resultado foi o resultado que nos permitiu voltar a pôr... os pés na terra, não só jogadoras, como também, se calhar, estrutura técnica, e eu como líder, claro que também aprendo com isso, e perceber que para irmos para um campeonato da Europa, se calhar não podíamos ter uma abordagem tão... Ou seja, o nosso jogo posicional, falando aqui um bocadinho mais do lado tático das coisas, que é o nosso jogo posicional, teria que voltar outra vez a uma estrutura um bocadinho mais de proximidade. Se calhar não nos podíamos expor tanto quando tínhamos bola, porque muitos dos golos que sofremos nesse dia, alguns foram de bola parada, que tínhamos que melhorar, que é sempre um problema que temos tido, e outros foram também num momento de perda. Como estávamos demasiado afastados, acabámos por nos expormos muito sem necessidade. Se calhar à procura aqui de algo diferente que não foi concretizado nesse dia, e acima de tudo nestes momentos é uma reflexão primeiro muito pessoal, eu normalmente faço a primeiro, depois com a equipa técnica e depois com o grupo. Vês e revês? Vejo e revejo, ouço quem está de fora e felizmente tenho tido esse privilégio de trabalhar com gente que não tem medo de transmitir aquilo que sente e aquilo que vê.
Tanto a professora Marisa Gomes na altura, com as suas abordagens sempre muito frias e sempre muito conscientes, como agora o Luís e a Rita, também sempre muito conscientes daquilo que é o nosso caminho. Fazemos sempre essa reflexão, e depois também muitas vezes com o grupo, perceber as sensações que tiveram desse jogo, falando com as jogadoras e procurando, acima de tudo, voltar a trilhar esse caminho. Por acaso, nesse Algarve Cup, apesar desse... Lá está, o Algarve Cup tem sempre histórias. Salvo erro, o primeiro jogo é com a Rússia. 1-0. Falhámos um penalti e perdemos o jogo aos 90. É uma sina, depois podemos falar sobre isso, Francisco. Num atraso. Salvo erro, esse foi o jogo número 100 da Cláudia. Só sei os teus jogos. Em Lagos. Sei que foi o teu 40. E depois fazemos um jogo, perdemos com a Dinamarca, e fazemos um jogo brilhante com o Canadá. O 0-0 Canadá, nessa altura, top 5 do ranking mundial. E nós temos, acima de tudo, que é perceber o que é que foi más decisões da equipa técnica, e aconteceram. Perceber, enquanto modelo de jogo, ideia de jogo, o que é que não estava consolidado e nós teríamos que trabalhar. E depois perceber onde é que temos que investir para poder ser melhores. Mas, acima de tudo, e aquilo que mais nos descansava era nunca sentir por parte da direção que o barco estava a abanar. Claro, preocupação, conversas, sem dúvida nenhuma, mas as pessoas a perceberem que acima de tudo tinha sido como eu disse no início da nossa conversa, que sabemos que este trajeto pode, infelizmente... Há espinhos às vezes, não é? Como há em todas as grandes equipas do mundo. Como há todas as grandes equipas do mundo. É e nós temos, claro que temos tido mais, às vezes não nesses números, mas algumas derrotas, lá está, que eu acho que poderiam ter sido diferentes, alguns empates, que foram empates, mas calhar por alguns erros nossos acabaram por, e os números se calhar no global podiam ter sido completamente diferentes, mas sabemos que isto faz parte do crescimento, e saber que jogar num Algarve Cup, como fizemos várias vezes, como fizemos sempre contra equipas acima de nós no ranking, contra 4 equipas acima de nós no ranking no espaço de 10 dias, é algo muito difícil. Mas se calhar faz parte daquilo que tu dizias no início, que era no fundo o plano inicial, que era vamos jogar contra os melhores para podermos ser melhores, não é? E portanto se calhar faz um bocadinho também, apesar de ser duro demais, porque esses 4 jogos em tão poucos dias obviamente é duro demais, até para gerir, mas se calhar faz parte do plano inicial, não é? E esse foi o grande... as pessoas sabem, e quem está dentro deste fenómeno sabe que o Algarve Cup sempre foi... durante muitos anos um marco muito importante naquilo que era o desenvolvimento do futebol feminino. Primeiro porque é um torneio que nos permite balizar o estado e o ponto de situação de onde estamos, e serve muito para isso, perceber que tipo de jogadoras e quem são as jogadoras que estão aptas ou mais aptas para aquele contexto internacional. Mas em 2014 foi o primeiro ano em que Portugal fica inserido no grupo. Havia um grupo das mais... Antigamente das o Algarve Cup era de 12, assim. Era de 12 equipas, 8 que eram das melhores classificadas no ranking, depois havia um grupo de 4 que não lutava pelo título, não lutava pelo título, cruzava no último dia com uma destas 8, mas que permitia, ou seja, eram equipas mais próximas de Portugal no ranking. A partir de 2014 Portugal deixou este grupo e começou-se a convidar as 12 equipas. E foi ideia tua ou não? É que isto aqui é quando tu começas, tu fazes o primeiro jogo. Não é ideia minha, é desafio que me foi colocado, mas não é ideia minha, porque eu entro e quando eu entro diretamente para esse Algarve Cup, já com a estrutura toda montada, ou seja, por isso é que eu estou a dizer que isto não é só Francisco Neto, é a ideia que vinha e a direção percebia que era o passo que tinha. Era apenas a provocação. Que tinha que seguir, mas que calhou-me a mim, o primeiro jogo com a Áustria. E ganhaste 3-2. Que entramos a ganhar 3-2 nesse Algarve Cup. Algarve Cup. E eu fiz esta pergunta há um bocadinho como líder lidar com o insucesso, porque realmente o pré-europeu foi um pré-europeu duro no que toca a derrotas nos jogos anteriores, e depois é um europeu espetacular que movimentou realmente e não vamos voltar ao europeu aqui nesta conversa, mas que realmente mexeu com o país e mexeu com
com as televisões e mexeu com as capas de jornais e fizemos realmente um percurso espetacular depois daquela derrota com a Espanha por 2-0, com a vitória na Escócia, e ninguém se esquece do gol da Carolina e da forma como toda a gente festejou, e depois foi da Ana Leite, penso, o segundo, e portanto foi espetacular, e é daqueles momentos em que as pessoas que estão próximas do futebol feminino sabem onde estavam no dia tal, a ver o jogo tal, e isso realmente enche as memórias todas. Rodrigo? Sim, seguimos... Depois dessa participação histórica em 2017, houve a qualificação para o Campeonato do Mundo, penso, de 2019, que não conseguimos, e depois houve a qualificação para o Europeu Feminino, que foi, a meu ver, um pouco agridoce, não é? Porque Portugal acaba por fazer a melhor fase de qualificação de sempre, mas falha o apuramento por muito pouco. Por minutos, é tudo por minutos. Os dois jogos contra a Finlândia foram surreais, não é? Portugal estava a ganhar... No primeiro estava a ganhar por 1-0 e acaba por sofrer o empate no final, e depois na Finlândia novamente no último minuto, e o apuramento acaba por fugir. O Pedro perguntava essa questão do fracasso. Eu não sei como é que se pode falar sobre este apuramento, porque fazer a melhor qualificação de sempre e mesmo assim não conseguir essa qualificação, onde é que está o fracasso nisso, não é? Mas como é que se lidou com isso na altura? Foi duro, não há que enganar. É daqueles que cai lágrima, Francisco. Em casa, eu compreendo. Trincamos o lábio. Trincamos o lábio. Sem dúvida nenhuma foi duro, acima de tudo, porque tivemos sempre numa posição a depender de nós. Nunca tivemos em posição de não depender de nós. E sem dúvida nenhuma tem que ser dito. Fomos nós que não conseguimos. Claro que nós temos que aqui olhar sempre para lá está, no início, nós depois temos que começar a olhar para as coisas como elas são. Quando nos afastamos depois e com o tempo vamos percebendo que aquilo que fizemos foi realmente grandioso, no sentido dos 19 pontos, dos 2 golos sofridos, mais depois o golo acabamos de fazer em 10 jogos, só sofremos 3 golos num apuramento, mas depois não fomos competentes o suficiente, acabámos só para marcar 10, que é algo que nos faltou e que nos pesou para, por exemplo, ter sido um dos melhores segundos com 19 pontos. Mas sem dúvida nenhuma que o conseguir ganhar 2 vezes uma equipa de Potum, o conseguir ser dominador na maior parte dos jogos, o fazer um jogo incrível em Portugal, mesmo em condições climatéricas não eram ideais, contra a Finlândia. Na Finlândia, da forma como sofremos o golo, mesmo aqui a forma como sofremos o golo, mas acima de tudo a competência que nós tivemos, a forma como nós, dominadora, como encarámos a maior parte dos jogos, sem dúvida nenhuma, contra a Escócia, fomos mais dominados do que dominadores, mas fomos sempre muito inteligentes na forma como defendemos, na forma como saímos nas nossas transições, na forma como reconhecemos os nossos passos e como conseguimos, nos momentos certos, ferir os nossos adversários. Isto, sem dúvida nenhuma, é um sinal de maturidade desta equipa. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas que Portugal merecia ter estado no campeonato da Europa. Não conseguimos, infelizmente, é uma mágoa que vai ficar e que vai ficar para sempre, porque era muito importante e era algo que nós desejávamos muito, mas também sinto que foi mais um degrau. É impossível dizer que fizemos tudo, porque nunca se faz tudo quando não se concretiza realmente os objetivos, mas fizemos muito. E fizemos o que nunca tinha sido feito. Fizemos o que nunca tinha sido feito, mas a vida tem estas coisas. Mas é bom haver esse sentimento, porque percebe-se que realmente houve... Já não chega. É isso. É os tais, que falámos há bocadinho, não é? As métricas de sucesso hoje são diferentes do que eram em 2014. Desde 2014. Para agora houve um salto. E o que era em 2012, gigante, quando esta direção assume, não é? Portanto, as métricas hoje são diferentes. Este lado de podermos ser competitivos e este lado de estarmos até o último dia, até o último momento a discutir um apuramento, era algo que não existia. Claro. É algo que foi criado, mais uma vez, por toda a gente. Agora, nós também sabemos que a partir do momento em que vais a um campeonato da Europa, queres repeti-lo e nós próprios, é que estabelecemos esta meta para nós, porque era algo muito importante e que era algo que nós queríamos voltar a repetir aquelas sensações, e de tudo, e este grupo
e esta estrutura, quando digo estrutura, a Certo. federação, do tudo irá fazer para voltarmos a ter estas sensações e a poder dar também estas sensações a quem nos apoia e a quem nos segue. Ao europeu já fomos, não é, Pedro? Já. Agora é o mundial. Vamos, Tem que mas, ser. Mas vamos mesmo. Vamos mesmo como 0-0 e vamos mesmo. E quando a Kika dá aquela mensagem, nós isso. estamos juntos com a Kika, não é? Portanto, para nós a Kika também tem talento. Portanto, no que toca ao talento, nós também gostamos de ver os cabritos e gostamos de ver essas coisas. Isto que nós, como adeptos, muitas vezes simplificamos a chamar a isso talento e quando a Jéssica finta ali 2 ou 3, também gostamos. Muitas vezes... Eu também gosto. Eu sei que Atenção, gosto. também gosto quando é ao serviço da Eu equipa. sei, E e elas aí sabem disso. É a provocação aos Mas treinadores. eu gosto e Os não... treinadores são mais cautelosos. Muito não é? mais, porque os treinadores preocupam-se com aquilo que É Francisco dizia, não é? Na ideia, na capacidade de decisão, na boa decisão. Isso que às vezes não é o melhor dar ali Claro. uma cueca Mas no também adversário. sabemos, atenção, que muitas vezes são esses lances e nós temos que perceber, lá está, por isso isto é que é o equilíbrio. Muitas vezes são esses lances que põe uma jogadora no jogo. e que desbloqueiam jogos, Certo. sem dúvida nenhuma. Ou seja, esta fantasia, esta criatividade que relembro, por exemplo, esta recepção da Francisca neste golo que fizemos agora à Sérvia, é uma coisa diferenciada. Hoje estávamos a falar um bocadinho daquele jogo Bélgica-Portugal no apuramento para o Campeonato do Mundo, a finta da Jéssica na linha final. É algo que é impossível nós, enquanto treinador, não gostarmos daquilo. E elas sabem que eu... E quando há um penalti que eu como gosto, deu nesse caso, melhor ainda, que eu não é? gosto e que permite. Agora, elas também sabem que isso é só quando e deve ser feito quando há boas condições, e nós estabelecemos essas boas condições e estabelecemos também quando aquilo é bom para a equipa e é ao serviço da equipa. E sem dúvida nenhuma elas sabem que têm essa liberdade. Mas o Rodrigo queria agora passar aqui para o Mundial. Antes de brincarmos um bocadinho com o Francisco nesta questão dos 99 jogos, querias agora falar um bocadinho sobre esta fase de qualificação. Vamos com 10 pontos em 4 jogos e na próxima dupla jornada, em que é o jogo 100 e o jogo 101, recebemos Israel e recebemos a toda poderosa Alemanha. Como é que se pode olhar para isto? Estamos com 2 pontos a menos do que a Alemanha. E são 2 jogos, E são imagino 2 eu, jogos diferentes, não é? Com a mesma exigência. O Francisco também diz que o ranking pouco importa nesta fase. E depois temos que pensar em Israel e só depois pensar na Alemanha, isso. não é? Pode ser uma preocupação de um treinador neste momento. Como é que já a cabeça certamente já está nesta dupla jornada, como é que se gera agora tudo isto, não é? Porque é inevitável. A Alemanha é quem está acima e é a Alemanha. É a Alemanha, não é? Pois, não há outra forma de o dizer. Mas antes da Israel, Alemanha, há Israel. É a equipa que nos vai permitir chegar ao jogo da Alemanha só a 2 pontos da Alemanha. E essa é a grande mensagem que temos que passar. Nada nos vale pensar na Alemanha se não conseguimos chegar à Alemanha a 2 pontos delas. E é muito por aqui. Por isso o grande foco neste momento é a preparação. Neste momento é a observação e a análise das jogadoras para ver quem é que está mais apto para... mas sem dúvida nenhuma que o grande foco neste momento é a preparação do jogo de Israel e depois de Israel, como é lógico, já temos as coisas preparadas, temos as coisas observadas, temos as coisas pensadas, mas a abordagem ao jogo só será preparada depois do jogo de Israel. 2 jogos com um padrão de problema completamente distinto. Eu relembro que ainda agora Israel em casa faz uma dupla jornada com a Alemanha. O primeiro jogo 1-0 para a Alemanha, o segundo jogo 7-0, é verdade, mas sem dúvida nenhuma porque a fadiga do primeiro passou e nós vamos jogar com Israel também no primeiro jogo, ou seja, elas vão de chegar frescas, digamos assim, e sabemos que a linha defensiva e a forma como Israel encarou esse jogo e como eu acho que irá encarar o nosso jogo é algo que nós, por norma, não gostamos muito, que são equipas que se fecham muito atrás, acho que ninguém gosta, né? Que se fecham muito atrás, uma linha de 5 com uma linha de 4 pela frente, a apostar muito no erro. Isto são jogos que, se nós não formos competentes e se não fizermos, se calhar, aquilo que temos vindo a fazer nestes jogos passados, que é entrar muito forte e conseguir rapidamente chegar a uma vantagem que te permita depois gerir o jogo vai portelando, vai fazendo crescer os adversários e vai-nos criando alguma intranquilidade, que eu acho que foi que se calhar aquilo que nos aconteceu no apuramento para o Campeonato da Europa.
o não marcar tão cedo como temos conseguido fazer agora, foi-nos deixando sempre mais intranquilos, e neste momento, ou seja, lá está, estamos mais maduros, entramos mais fortes, percebemos que se fizermos cedo e se conseguimos concretizar as coisas cedo, dá-nos outra capacidade para gerir os jogos. Temos feito isso, felizmente, com competência, com a Bulgária, com a Israel, conseguimos fazer isso. Mesmo com a Sérvia entramos sempre muito fortes no jogo e bem a dominar e a criar boas oportunidades, e terá que ser muito nesse sentido que temos que fazer com Israel, para depois conseguirmos ter maior tranquilidade na gestão do jogo. E depois daí, o grande desafio, eu relembro que deste momento, do top 25 do ranking mundial, se calhar é a única equipa que a seleção portuguesa nos últimos 8 anos ainda não defrontou. Por isso será um desafio enorme contra a equipa que tem maior currículo europeu, uma dominadora dos campeonatos da Europa, com clubes fortíssimos, com jogadoras a jogar nas melhores equipas do mundo, com uma alteração que não havia tanto no passado, que é mais jogadoras alemãs a jogarem em outros campeonatos. Okay. Antigamente eram muito jogadoras a jogar nos grandes clubes, no Wolfsburgo, no Bayern, no Hoffenheim, no Potsdam, por aí. Neste momento não, temos jogadoras a jogar nos Estados Unidos, temos jogadoras a jogar em Inglaterra, jogadoras a jogar em França. Tem mais mundo, ainda se tornam mais perigosas, é? Se tornam mais perigosas porque trazem também outro tipo de experiências, trazem outro tipo de competitividade, e eu sem dúvida nenhuma acho que esses campeonatos, apesar da Bundesliga ser um campeonato fortíssimo, mas temos um campeonato inglês que também está com uma dimensão brutal, temos equipas em França com uma dimensão brutal, e também algumas nos Estados Unidos, e isso faz com que estas jogadoras também cresçam e evoluam nesses campeonatos, e depois quando vão para a seleção aportam essa vantagem à seleção. Será sempre um jogo muito, muito difícil, mas que estamos ansiosos por jogar. Com muito respeito, mas sem medo, e sem o medo também de dizer que o objetivo ou uma meta é marcar presença no Mundial. Disso a equipa não foge. É o discurso desde o início. Neste momento é procurar, e aquilo que eu tenho dito sempre, é procurar chegar a setembro de 2022 a disputar o apuramento para o Campeonato da Europa, para o Campeonato do Mundo. Esse é o grande objetivo, é chegar a 2022. Isso faz com que nós tenhamos aqui umas etapas, temos umas finais para jogar e para procurar ganhar e para procurar pontuar até lá chegar. E o chegar lá ao jogo da Turquia, que esse é o nosso grande objetivo, é chegar ao jogo da Turquia em setembro em Portugal, a depender só de nós e a poder ir ao Campeonato do Mundo, ou diretamente, ou com acesso ao play-off. Esse é o grande objetivo que temos traçado internamente no nosso grupo. E depois, em setembro, depois do jogo da Turquia, faremos o nosso trajeto ou diretamente ou através do play-off, e iremos continuando na nossa luta naquilo que depende de nós. Agora, acima de tudo, o que nós queremos é continuar a depender só de nós. Certo. E chegámos a setembro Isso significa, se isso acontecer, que primeiro ou segundo lugar, fizemos um grande apuramento. Ir a 1 ou 2 playoffs. E se calhar agora também, porque o tempo está a escassear, vamos brincar um bocadinho com os números, com os 99 jogos do Francisco. Tem aqui algumas curiosidades. O Francisco, com 99 jogos, tem 120, a seleção tem 123 golos marcados e 124 sofridos. Portanto, contamos que no jogo 100 isto realmente passa inverta. Positivo. E passa positivo, e obviamente também sabemos, tal como falámos aqui, que estes golos sofridos têm muito a ver, muitos, com a Algarve Cup e jogar contra grandes equipas, e portanto não é isso que está aqui em causa, mas vem numas sequências espetaculares, e portanto está a 5 jogos sem perder, tem uma derrota nos últimos 7 jogos, tem 2 derrotas nos últimos 10 jogos, e as 2 derrotas que sabemos como é que foram, portanto nos últimos minutos, com um grau de dramatismo até muito grande pelo que significaram no apuramento para o Euro. Uma pecha que muitas vezes é apontada, ou foi apontada a Portugal, que era ter uma equipa que só tinha 60 metros e não tinha realmente o campo todo. Hoje é uma equipa que está a 5 jogos a marcar. Portanto, é uma equipa se calhar diferente do que era em 2014, mas que são números muito interessantes aqui para estes 99 jogos do Francisco.
Podemos brincar aqui um bocadinho, dizer que o Francisco, em termos de selecionador, é o selecionador de futebol sénior com mais jogos. A seguir vem o Fernando Santos com 93 e, portanto, o Francisco vai atingir uma marca de 100, que é um número redondo, mas espetacular e que encerra realmente muitos anos de dedicação à causa. E há aqui outras coisas que podemos brincar agora com o Francisco, perguntando quase um mini quiz. É isso, um mini quiz. Vamos ver se o Francisco se safa nestas perguntas. Tem-se safado bem nos últimos jogos de Portugal, não é? Vimos de uma vitória expressiva por 5-0 com a Bulgária. Mas aqui é que queremos ver. Aqui são 5 perguntas, precisamente, vamos ver como é que se safas. Portanto, Começas primeiro, tu? sim, posso começar. Ao longo destes 99 jogos, qual foi a jogadora que fez mais jogos durante esse período? Não é mais minutos, é mais jogos. É mais jogos, sim. Qual foi a internacional portuguesa que fez, até posso dizer, 95. Eu fez sou a tua cábula. 95 dos 99 jogos. Temos o som do se falhar, não. Mesmo Fazemos que não nós. tínhamos, depois Vamos lá. Francisco, Filipe coloca. podes arriscar, não vais falhar por muito, não é? Não. Eu, aqui na minha cabeça... Consegues ler? Não. Na minha cabeça será entre duas, ou a Carol ou a Dolores. Escolhe. Pois. São as duas primeiras. Posso dizer que sim, são as duas primeiras, certo? Isso é de certeza. Ora bem, Carol não foi aos Estados Unidos, a Dolores também falhou ali um estágio para a Finlândia. Vou apostar na Dolores. E acertas. Blim, 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 blim. E a Carol já agora tem... Eu digo-te, a Dolores tem 95 jogos e é também a que tem mais minutos, 8.284 minutos. Também é que tem mais amarelos, mas isso não interessa. A Carol tem 91 jogos e tem 8.034 minutos. Penso que são as duas únicas que passam os 8.000 minutos, mas sim, senhor, são duas peças-chave na tua equipa. E agora? Também te posso dizer, só para seguir muito rapidamente, que a seguir vinha a Ana Borges, em termos de número de jogos. Ana Borges, Tatiana Pinto, Carolina Mendes e Cláudia Neto. A Carolina tem menos minutos que as outras todas, mas em termos de jogos está aqui no top 5. A Carolina, só por curiosidade, a Carolina também está com 99 internacionalizações A sério? e pode, se for convocada e se jogar, poderá também concretizar. Se, Carolina. Olha, Carolina, vamos lá, portanto, Carolina. depois de Francisco Neto, deixamos aqui o apelo à Carolina, É a que próxima é a próxima convidada. convidada. Pronto. Exato. Já está, vamos pedir ao Francisco que transmita esta mensagem. A Carolina, a próxima. A Carolina, que traz histórias fabulosas, tal Sim. o número de clubes Sim, e viagens, sim. ela é conhecida também por isso, por ter percorrido meio mundo a jogar futebol feminino. Portanto, uma certa já. Vamos lá ver. Boa, Faltam quatro. passa para a segunda, já me ia É perder isso. aqui. A segunda, jogadora com mais golos. Nesse Contigo, período. não é na seleção, neste é sempre no teu sim, período. sim. Comigo, Cláudia. Certo. Muito bem. 18. 18 golos. Sabes a segunda? Ou Carolina ou Diana. É a Dianinha. Epá, Vem a Diana Silva com 15 golos. Muito bem. veio com a lição bem estudada. Ou então tem uma memória de elefante. Maior série de vitórias. Número de jogos. Não sei. Que pode ser... Pode ser igualado com Israel. Portanto, É isso. nós como adeptos dizemos vai ser Foi uma igualado com ajuda Israel. muito grande. Vai ser igualado com Israel. 5? Não, 4 vitórias consecutivas. Portanto, tu agora vens de 3, ganhaste a Israel, ganhaste a Sérvia, ganharam, ou ganhámos a Israel, Sérvia e Bulgária, e portanto agora pode vir o quarto. Esse lado da estatística não, Estamos cá nós. não é exatamente. Também, se é todos para vocês. soubéssemos o mesmo, estávamos É para tramados. vocês, E agora é não mais difícil. Esta é Queremos quase muito impossível. ganhar, mas eu depois é jogo a jogo, por isso é que eu É hoje isso. sou, mas Esta é quase impossível. O Francisco no último jogo disse que tínhamos uma diversidade de jogadores que permitia alterar de jogo para jogo, e é precisamente sobre as jogadoras que via perguntar durante este tempo todo quantas jogadoras passaram Arrisca. pela seleção. Eu Ou lá em que casa jogaram. também perguntava e testava quando as pessoas não queriam jogar estes jogos connosco. Nós gostamos disto. quantas jogadoras? Foram utilizadas Por nestes ti, 99 9 jogos. Jogar, não é ir ao banco e não jogar. É jogar. isso, que jogaram. Há algumas com... Quantas é que há com... Há 1 minuto, há aqui 2 jogadores com 1 Ei. minuto até. Isto foi prenda do treinador. Diz-me. São 2 folhas, pois. Portanto, são muitas. 50? Mais um bocadinho, 66 jogadoras que foram usadas sobre o teu comando ao longo destes anos. E, portanto, já dissemos as de topo, e as de topo são muitas das atuais. Obviamente, nós percebemos que agora há um conjunto de jogos alargado. Nós vamos a estes playoffs e, portanto, faz com que uma pessoa chegue mais longe nas provas, e as jogadoras hoje fazem mais jogos. Mas é muito interessante ver aqui muita gente ainda com idades para ter muitas internacionalizações. E isso realmente é um privilégio
para ti enquanto selecionador e para nós enquanto país? Por fim, esta não tem uma resposta, é mesmo só curiosidade de saber, destes 99 jogos a caminho para 100, se é possível apontar aqui o mais especial ou aquele que vem logo à memória. Aqueles que pensas nos teus pais, ou que pensas na tua mulher, ou que pensas mais do que propriamente pensar numa jogadora. Estamos aqui e estão cá os meus. É verdade, meus, hoje temos, nem sobrinhos. falámos, temos aqui plateia. Não sabia se podíamos. É que existe essa coisa da intimidade. Tenho cá os meus 2 sobrinhos, o Rodrigo e o Francisco, está cá também a minha esposa. Há esse jogo que é marcante da minha família no Euro com a Escócia, onde eles foram, onde tiveram a assistir, sem dúvida nenhuma há um carinho especial por esse jogo, por ser a nossa primeira vitória, mas se calhar o jogo que mais me marca nestes 99 foi o jogo com a Espanha quando tocou o hino, pela primeira vez de Portugal numa grande competição, de uma fase final das séniores. Foi se cá o jogo que mais mexeu um bocadinho comigo por ter sido o primeiro numa grande competição. Se calhar é o jogo mais marcante naquilo que eu percebi que é, ou seja, na minha função enquanto treinador, naquilo que é a estrutura técnica da federação, naquilo que eram os propósitos da direção. Se calhar o jogo da Escócia é um bocadinho mais pessoal, porque tinha a minha família comigo, mas este jogo, e o Pedro estava presente, este jogo, e tu não estavas, Rodrigo? Eu não estava. Este jogo marcou muito por causa disso. E aí, não estava, mas vou estar no Mundial. vai estar, E vou sentir esse hino. Vais sentir assim, Francisco. E não, tenho que te perguntar isto. E quando se está nesses momentos, quando se pensa nisso tudo e quando se pensa no Francisco mais pequenino em Mortágua, também se pensa no arroz de míscaros da mãe? E agora temos que aproximar a câmara que pode surgir alguma lágrima. É um momento da lágrima. Portanto, quando a questão é, há um percurso como este, há de certeza o pensar nas raízes e pensar nos pais e nisto. E eu imagino que uma pessoa como tu, que anda tanto tempo fora, pense muito em casa, pense muito sobretudo no caminho que faz para Mortágua, passando por Santa Comba. Pensando em casa e na família. Há saudades do arroz de míscaros ou não? Sim, sem dúvida. Eu isso até um bocadinho ingrato para a família, porque eu quando entro em modo de competição, principalmente quando estamos em estágio, nós vivemos muito o estágio. Eu estava muito pouco tempo com as jogadoras durante o ano, e quando estamos com elas há sempre muita coisa, sempre conversas que nós queremos estar, perceber como é que estão, como é que não estão, a análise dos treinos, ou seja, tudo muito intenso, por seu estado físico, e muitas vezes, infelizmente, estupidamente, digamos assim, acabamos por reservar menos tempo para as pessoas que nos maus momentos nós garantimos que lá estão, não é? Os meus sobrinhos, a minha esposa, o meu irmão, a minha família toda, ou seja, e isso, mas lá está, isso é quase a essência, ou se calhar sou eu, estupidamente mais uma vez, que é como sei que eles são garantidos, que têm ali sempre o apoio deles, acabo por me debruçar naqueles dias ali, mas sem dúvida nenhuma, quando depois refletes e chegas à noite, aquele conforto nos bons e nos maus momentos, aquela mensagem, aquela conversa e aquele arrozinho de míscaros, ou aquela lampatana de Mortágua, que nós Pronto, acabamos... fica à espera no convite então. Acabamos por mas ter, quando vimos de estágio, é sempre maravilhoso, esse conforto, aquele primeiro fim de semana depois de vir de estágio, Sim. quer as coisas corram bem, quer corram mal, aquele domingo de ir almoçar a casa a correr, porque a seguir há um jogo da Liga BPI e temos que arrancar rápido, mas aquele almoço ao meio-dia para poder estar a tempo nos jogos logo nesse domingo seguinte é sempre muito gratificante. Francisco, para terminar, porque já não temos mesmo muito tempo, é só perguntar, recentemente renovaste até 2024, o que é que isso significa? O que significado é que teve? Acredito, mais um voto de confiança e validação do trabalho que tem sido feito. E lá está, que desafios é que há para os próximos 3 anos? Acima de tudo é o voto de confiança no momento em que foi, depois de não conseguirmos apurar para o Campeonato da Europa, mas perceber que quem estava e quem está a liderar este processo manteve também muito uma lógica daquilo que tem sido a dinâmica de toda a estrutura, e a direção da Federação tem muito este tipo de... percebe, e acho que nós no feminino fomos mais um exemplo, mas aconteceu e acontece na estrutura como um todo,
são pessoas que percebem o processo, estão dentro e estão muito próximas, e percebem isso porque estão muito em proximidade connosco. Nós temos sempre alguém da direção perto de nós, ou no acompanhamento nos treinos, no acompanhamento, o próprio presidente está presente e está connosco, o diretor técnico nacional, ou seja, os nossos vice-presidentes estão sempre connosco, a presença também sempre muito assídua da professora Mónica Jorge, enquanto membro da direção. Ou seja, o que é que acontece? As pessoas percebem o trajeto que temos vindo a fazer, o processo, e percebem que, apesar de nos ter custado a todos e apesar de não termos ficado contentes com o não apuramento, que havia aqui algo que estava a ser bem feito, e a mim também me fez ainda sentido, enquanto treinador, continuar, porque é um sítio onde eu acho que me sinto bem, que as pessoas também gostam de mim, e que sinto que ainda consigo trazer alguma coisa a este projeto. O que é que nós temos nos próximos anos? Acima de tudo, continuar a crescer e continuar a ser competitivo com as melhores. Ou seja, esse é o nosso compromisso e é aquilo que nós queremos. E isto vai nos permitir estar mais perto das fases finais. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Se o vamos concretizar ou não, de tudo iremos fazer para concretizar. Eu quero acreditar muito que vamos conseguir, iremos trabalhar para o conseguir. Mas na vida nada é certo sem trabalho. Mas, acima de tudo, uma coisa que depende só de nós é continuarmos a ser melhores a cada dia, continuarmos a ser competitivos, continuar a disputar os jogos contra estas equipas de forma a podermos sonhar. E, mais uma vez, eu acho que esta é a grande transformação do futebol feminino português. É as jogadoras, é os clubes, é as associações, é a federação poder estar nas suas competições e acreditar que é possível atingir os objetivos que há poucos anos ninguém acreditava. Se calhar, se há poucos anos, se alguém dissesse assim, uma equipa portuguesa vai entrar na fase de grupos da Champions e vai lutar até a última jornada para passar à fase seguinte, se calhar ninguém acreditava. E o Benfica, neste momento, tem essa possibilidade, como o Braga. Se calhar ninguém acreditava na altura e o Braga acabou por ir empatar 0-0 ao Paris Saint-Germain e ser altamente competitivo, ou seja, e como o Sporting teve sempre ali às portas de passar à fase seguinte, mas foi sempre muito competitivo, foi sempre por um golo, foi sempre muito renhido, ou seja, e foram os primórdios. E como antigamente também, eu relembro, tanto na altura do 1º de dezembro, como o Fofó, como o Oriense, que também teve a sua passagem também ali à fase seguinte, ou seja, foi sempre com muito sacrifício, com muita... mas foram estes pequenos passos que fizeram com que as jogadoras, com que as pessoas à volta desse processo conseguissem fazer acreditar que era possível um dia lá chegar. E pronto, e nós na seleção somos apenas o lado um bocadinho mais visível disto tudo, a ponta do tal iceberg. Francisco, eu termino agradecendo-te a presença, mas acima de tudo agradecendo a ajuda que estás a dar ao futebol feminino, agradecendo as melhores posições do ranking de sempre, agradecendo, personificando em ti essa tal conjunto de pessoas e conjunto de jogadores e conjunto de clubes e associações que fazem crescer o futebol feminino. Nós, como adeptos, acreditamos também, cada vez que começa uma fase, que vamos lá estar. Nós, como profissionais da comunicação social, acreditamos que vale a pena dar visibilidade a este futebol. Fica gravado Sem e vamos dúvida. lá estar. E achamos que vale a pena dar visibilidade a este futebol praticado por meninas, por mulheres, de várias idades, e por isso cá estaremos para tentar ajudar ao máximo, mas acima de tudo agradecer-te tudo o que tens dado ao futebol feminino, agradecer-te estes números espetaculares que começamos a conquistar e desejar-te a maior sorte a ti e às tuas jogadoras para que possamos todos estar no Mundial, na Austrália e na Nova Zelândia, e iremos, Rodrigo, seremos os dois que vamos lá, os enviados especiais. Fica aqui prometido. Está combinado. Fica aqui gravado e gravado em ata. Francisco, a responsabilidade agora ainda é maior. Portanto, só agradecer-te mais uma vez, desejar-te a maior sorte para o jogo 100, 101, 102, 110, 120, 200, os jogos que tu e a Federação entenderem que devem caminhar juntos. Nós estaremos cá para apoiar, estaremos cá para vibrar, estaremos cá para ter um escritório verde e vermelho sempre que a seleção portuguesa jogar, e para mim foi um prazer imenso falar contigo e um prazer imenso partilhar também esta mesa com o Rodrigo, como tem sido ao longo destas semanas no Primeiras Senhoras. Não, tem sido uma caminhada bonita, hoje engrandecida com a presença do Francisco Neto. O Pedro já disse tudo, muito obrigado por tudo,
e continuamos nesta luta, apoiando de fora, ou lá no estádio mesmo. Portanto, obrigado, Francisco, e voltamos para a semana. Este foi um episódio diferente, especialíssimo, não é? A ocasião também o merece. E, portanto, para a semana voltamos ao registro normal, não com o Francisco, infelizmente, mas voltaremos a ter o mais da semana, a análise da Liga BPI, o que regressou este fim de semana. E, portanto, já sabem, continuem desse lado e primeiras senhoras. Primeiras senhoras. Do Brasil, autorizada a rainha, partiu Marta, com fé no pé, histórico! Olha Naborres, Claudinete para Naborres, já tentou, já passou,